Marcos, capítulo 12, e eu quero ler convosco os versos 38 ao 44. Marcos, capítulo 12, dos versos 38 ao 44. Saudando todo o povo capaz do Senhor neste lugar, e saudando também todo o povo que está agora começando a assistir a este vídeo, lá em sua casa, no seu escritório, no seu computador, no seu tablet, que a graça de Jesus nos envolva. Marcos 12, 38 ao 44, e com este texto eu quero dar seguimento ao nosso estudo do Evangelho de Marcos. Vamos no sermão 50 já. Tem sido uma longa caminhada. E hoje eu quero pensar convosco sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Neste ano que está começando hoje. Hoje é o primeiro dia do ano. É o nosso primeiro culto deste ano. Eu queria que o meu amado irmão e irmã despendesse toda a sua atenção para que a partir de hoje você, não é o pastor, é você, promova o culto verdadeiro a partir do seu coração a Deus. Aqui neste lugar, na praia, no teatro, em casa, no trabalho e até a dormir você pode promover culto a Deus. Porque a verdadeira adoração está onde estiver o seu coração disponível para adorar a Deus. Amém? Marcos 12, 38 ao 44. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertavam do que lhes sobejava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, para que estes meus irmãos sejam abençoados. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos perante o último discurso público de Jesus. Jesus está no templo e Ele vai sair do templo para nunca mais voltar ao templo. Ele nunca mais voltou e nunca mais voltará ao templo. A partir do capítulo 13, Jesus agora passa o tempo dele com os seus discípulos em particular e ele vai dar as últimas instruções, os últimos ensinamentos somente e apenas aos seus discípulos. Mas ele aqui ainda está em público. E o seu último assunto, o assunto que Jesus reserva para o último, enquanto discurso público às multidões, ele vai se prender com a verdadeira devoção a Deus. Jesus guardou este assunto para o final. É como se você tivesse num belo manjar, tivesse o primeiro prato, o segundo prato, o terceiro prato, mas o último, está reservado o último manjar para o final. Jesus guardou este manjar, que nós hoje nos vamos deliciar, para o final do seu discurso público às multidões. E Jesus aqui vai utilizar 2 exemplos, prestem atenção, 2 exemplos. Primeiro, ele utiliza os escribas como exortação e ele utiliza a viúva pobre como advertência. Os escribas
ele fala para os discípulos acerca dos escribas, ele ainda está no pórtico de Salomão, o pórtico principal onde toda a gente discursava, os fariseus discursavam, os escribas discursavam, e Jesus discursou todo este discurso desde o capítulo 11, a partir do verso 27 até ao final do capítulo 12, Jesus está no pórtico de Salomão. Era tipo a praça central do templo onde o povo discursava. Mas o assunto da viúva pobre, Jesus desloca-se. E desloca-se para onde? Para o local chamado Tribunal das Mulheres, ou o Pátio das Ofertas. Este pátio é o mesmo pátio que Jesus purificou, correndo com os cambistas, com o chicote, partindo as cadeiras e as mesas. Era o chamado Tribunal das Mulheres, ou o Pátio das Ofertas. Antes de Jesus purificar, era o Pátio do Comércio. Pronto. Os fariseus tinham adulterado a situação. Nesse Tribunal das Mulheres, ou o Pátio das Ofertas, existiam 13 vasos de bronze, ou as trombetas, que era chamado aqui o gasofilácio. Era um vaso tipo trombeta, tinha uma boca larga e ia afunilando, em bronze, eram 13 perfilados, cada vaso tinha um escriba, que era o contador, ele ia declamando em voz alta as ofertas que iam caindo. Portanto, cada um desses 13 vasos tinha um contador, eles eram em bronze, em forma de trombeta, e a Bíblia lhe chama o gasofilácio. Pois bem, dito isto, eu quero separar este sermão em duas partes. Primeiro nós vamos ver qual é a falsa devoção. E depois nós iremos ver qual é a verdadeira devoção. Deixe-o ao seu coração a análise para si mesmo. Você, ao final deste sermão, você vai se autoanalisar e vai perguntar ao seu coração: será que eu tenho tido uma devoção correta a Deus, ou será que eu sou um falso devoto? Eu sou um falso adorador. Pastor, eu não sou um falso adorador porque eu estou há 20 anos na igreja. E daí? O escriba, era religioso, era mestre da lei. E Jesus diz: vocês não sabem guardar a lei, vocês não sabem adorar. Portanto, guarde os 30 anos, os 20 anos, os 40 anos de igreja no seu bolso. Abra o seu coração e autoanalise se realmente você tem promovido ou não tem promovido uma verdadeira adoração a Deus. Amém, igreja? O que é falsa devoção? O que é uma falsa adoração? É uma vida que conhece o Evangelho, conhece as Escrituras, já leu a Bíblia toda atrás para a frente umas centenas de vezes, mas não é coerente com este conhecimento, ou seja, não vive esse conhecimento, não vive aquilo que sabe. E se nós vimos aí no verso 38 ao 40, Jesus vai apresentar como exemplo, e não havia, meus amados irmãos, não havia melhor exemplo que este de Jesus, não havia. Porque de quem é que Jesus está falando? Ele está falando dos escribas. Os escribas pertenciam à classe dos fariseus, só que havia o fariseu e havia o escriba. O fariseu tratava do templo, tratava da gestão do templo, e o escriba, o que é que era o escriba? O escriba nasceu em Esdras, no tempo de Esdras, no tempo do retorno do cativeiro, em que eles estavam lá no cativeiro e eles tinham perdido os rolos da lei. E quando eles regressam a Jerusalém, eles encontram um rolo da lei, mas estava deteriorado com o tempo. Então Esdras, que foi o primeiro escriba, ele ocupou-se de copiar um novo livro da lei, e assim nasceu a classe dos escribas. Escribas são escrivãos. Escribas eram aqueles que estavam ocupados com as cópias da lei para que os rolos tivessem sempre rolos em bom estado. Você está percebendo? Esses homens, eles sabiam a lei de trás para a frente, porque de tanto copiar, eles decoraram a lei. Não são pessoas com um falso conhecimento ou com desconhecimento da lei. Aqueles homens sabiam tudo o que estava a respeito na lei de Moisés e dos profetas. Você está entendendo? Jesus diz:
guardai-vos dos escribas. Guardai-vos, fujam. Porque esses são falsos devotos. Esses são falsos adoradores. Então, primeiro ponto, não se fie ou não leve em conta os anos que você tem de crente ou de igreja. Eu avisei que eu ia mexer em corações. Eu avisei que eu ia abanar vidas. Porque esta mensagem, meus amados irmãos, ela tem o intuito de nos retirar do tapete debaixo dos pés e nos fazer pensar. Esse é o objetivo, é nos fazer pensar. Não leve em conta os anos de igreja. Não leve em conta os anos de crente. Não leve em conta os cursos que você tem. Não leve em conta as vezes que você já leu a Bíblia de trás para a frente, porque você nunca vai chegar aos calcanhares destes homens, destes escribas. Nunca. Eles sabem muito mais de você do que eu. Amém, igreja? Portanto, o que é que Jesus está falando? Dos escribas, mestres da lei, homens detentores de todo o respeito da nação judaica. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, eles olhavam para os escribas com respeito, porque eles eram os mestres da lei. Olha o que é que Jesus diz, só para vos dar uma curiosidade. O famoso sermão, o pior discurso de Jesus, está em Mateus 23, que é quando ele diz aos escribas, aos fariseus: ai de vós, hipócritas, é este sermão. Só que Marcos resumiu em 3 versículos. Entende? Mas se você quiser ler o que é que Jesus disse aqui no Pórtico de Salomão, acerca dos escribas e dos fariseus, vá a Mateus 23, porque o discurso está lá completo. Só que Marcos, não sei porquê, ele optou por resumir só estes 3 versículos. Mas Jesus diz em Mateus 23:3: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porquê é que Jesus diz: fazei e guardai tudo o que os escribas vos disserem? Porque eles falavam a lei. Mas o problema não está em eles falarem a lei, o problema está a seguir. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, entenda, meu amado irmão, falsa devoção é eu conhecer, mas não fazer. É a minha vida não ser coerente com aquilo que eu sei, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego. Isso é uma falsa devoção. Isso é uma falsa adoração. Embora estes homens fossem tidos como homens piedosos. Todo o mundo olhava para o escriba, olhava para o fariseu, e eles eram piedosos. Eles eram tidos como homens santos. Quais são as características que Jesus condena nestes homens? E olhe para mim, Jesus está a falar dos escribas, e eu estou a falar no século XXI. Porque no século XXI, nas nossas igrejas evangélicas, existe muito escriba, existe muito fariseu. Não quer dizer, eu tenho que ressalvar isto, não quer dizer que todo o escriba e todo o fariseu fosse tudo igual. Mas Jesus está a englobar a classe. Você está a entender? Também há um pastor evangélico que é um miserável desgraçado. Mas nem todo é. Mas a classe pastor está mal vista por causa de alguns. A classe dos escribas e dos fariseus ficaram mal vistas por causa de alguns. Mas bom, não é assunto para agora. Quais são então as características que Jesus condena nestes homens? Eu só quero fazer uma nota antes de ir às características. Muitos são aqueles que andam vivendo enganados, muito por conta daquilo que acreditam. Porque há pessoas que, para elas, uma mentira é uma verdade. E a mentira só é mentira quando eu deixo de acreditar. Porque enquanto eu acreditar, para mim é verdade. Você está entendendo isto? Existem muitos aí que estão vivendo e fazendo viver os outros por conta de uma mentira que eles acreditam que é verdade. Existem muitos que olham para a Bíblia e não sei porquê, e eu estou farto de perguntar a Deus, mas onde é que eles vão buscar essa iluminação?
de olhar para a Bíblia, de turpar a Bíblia e dizer-me que é verdade. E eles levam pessoas a cair por causa dessa verdade, que é mentira, mas eles acreditam que é verdade. Bom, feita esta nota, primeiro ponto, Jesus condenou o vestir roupas caras, roupas talares aqui, era aqueles joinhos muito brancos e aqueles tipo cascóis, estolas, em preto, e isso que é que isso ia fazer? E depois eles tinham também os filetérios, que eram umas bolsas de couro, que eles amarravam nos pulsos e amarravam na cabeça. Quando eles vestiam aqueles linhos muito brancos e com aquelas estolas pretas, aquilo era vistoso ao longe. Ao longe eu já sabia que vinha ali um escriba. Você está a perceber? E era do linho caro, caríssimo. Para que é que eles vestiam isso? Para serem reconhecidos. Segundo, Jesus condena as saudações nas praças. Eles queriam ser reconhecidos como pessoas importantes. Eles adoravam, meus amados irmãos, quando eles passavam e o povo dizia: oi, Rabi, Rabi. Eles adoravam isso. Eles não viviam sem isso. Terceiro lugar, eles gostavam de ser destacados nas reuniões públicas e nas sinagogas, é o que Jesus diz aí, nas primeiras cadeiras das sinagogas e nos banquetes. Olhe para mim, existe muito pastor hoje que não se senta lá atrás. Ele quer o lugar da frente. Se não for aí, tem que ser aqui. Se não for aqui, já não quero. Já não vou mais a essa igreja. Você está a entender? Há muito escriba-me para fazer hoje. Muito. Isto é uma boa mensagem para o primeiro dia do ano. Amém, igreja? Eu vou adorar isto. A falsa devoção procura sempre, em primeiro lugar, o lugar da notoriedade. Existe muito pastor hoje que não prega numa igreja de 3, 4 pessoas. Nem pense nisso. Eu não andei a estudar para pregar para 3, 4 pessoas. Escriba, falso, hipócrita. Os melhores discursos de Jesus foram para pessoas singulares. O fariseu Nicodemos e a mulher samaritana. Ele só pregou para uma só pessoa. O falso devoto, ele não aceita críticas. O falso devoto gosta de bajulação. O falso devoto gosta dos olhares de espanto. O falso devoto não gosta de ser advertido. O falso devoto quer sempre ter recompensa pelo seu trabalho. Nunca faz nada de graça. E quando falo aqui de graça, é mesmo de graça de borla e de graça, graça. Porque se eu recebo graça, o que é que eu tenho que fazer, meu amado irmão? De graça recebeste, de graça dai. Mas o falso devoto, ele quer ter sempre recompensa. Tem que ser sempre retorno. Não faz nada de espontaneidade. O falso devoto se aproveita da fraqueza alheia. Veja aí no verso 40, ele diz: devoram as casas das viúvas. Eu quase considerava isto crime. Devoram as casas das viúvas. Dá-me a ideia que eles iam para lá almoçar e jantar. E viúva na Bíblia, meu amado irmão, é muito importante. Você não pense que viúva que é só o sentido de perder o marido. Tem muito mais. Porque a viúva, quando perdia o marido, ela perdia todo o seu sustento. Não havia Caixa Nacional de Pensões, não havia ADSE, não havia reforma, não havia pensão. Quando uma mulher ficava viúva, ela ficava na miséria. Ela ficava dependente da caridade alheia. Por isso é que Jesus dá muita ênfase, a Bíblia dá muita ênfase às viúvas e aos órfãos. Porque o órfão é aquele que ficou sem o pai. O órfão não é aquele que ficou sem a mãe. O órfão na Bíblia é aquele que ficou sem o pai, ou seja, ficou sem o chefe de família, o sustento da casa. Você está entendendo? Estes fariseus, estes falsos devotos, eles devoravam a casa das viúvas e, para justificar o almoço e o jantar que eles comiam, faziam grandes orações. Uma piedade muito grande. Na presença de Deus. O falso devoto, aproveita-se da fraqueza alheia para benefício próprio.
Será que você não conhece a igreja nenhuma assim? Em que mundo é que você vive? Basta a justificação dos atos através da graça, mas utilizando meios eclesiásticos humanos. É o que eles faziam. Eles queriam justificar-se perante Deus com meios eclesiásticos humanos, porque acha que as orações destes homens chegavam a Deus? Não, porque Jesus vai dizer no final, no verso 40, estes sofrerão juízo muito mais severo. Portanto, as orações deles não chegaram, mas eles devoraram a casa da viúva. Eles foram comer o jantarinho, eles foram comer o almocinho. Você está a entender agora? Jesus está falando de alguém que naquela época era tido como um homem de vida religiosa exemplar. Ou seja, toda a nação judaica estava enganada por causa da atitude deles. Estas características podem, no seu conteúdo, não ser iguais para todos, mas a base está presente. O que é que está presente? A falsa devoção. Porque quando você tem umas características que puxam a atenção para si, você já é um falso devoto. Você já é um falso adorador. Continuando, o que é a falsa devoção? Quando se utiliza o nome de Deus em prol dos nossos desejos e dos nossos bem-estar. Cuidado com o decreto. Cuidado com o eu declaro. Cuidado com o eu ordeno. Porque você está a entrar em falsa adoração. Você está a utilizar algo que não é seu. A mesma coisa faziam estes escribas e estes fariseus. Eles utilizavam o nome de Deus. Aliás, eles alteraram a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles inventaram o Talmud. O Talmud é o fracionamento às fatias da Bíblia em prol daquilo que eles acreditavam que tinha que ser assim. E existe hoje muita gente que anda falando, anda pregando, anda anunciando o Evangelho deles próprios. Não é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho deles. O que é a falsa devoção, meu amado irmão? É quando eu sou o centro. Aliás, o pastor tem que promover cultos para que o povo se sinta bem. O pastor tem que promover atividades culturais, uma boa orquestra, uns instrumentos a tocar bem, um bom teatro, uma boa palhaçada no púlpito, para que o povo se ria e fique todo contente e vá para casa. Hoje estou a fervor, hoje estou com fogo. É quando eu sou o centro. Isso é falsa adoração. Isso é falsa devoção. Quando é que é falsa devoção? É quando a igreja para em meu favor. Porque eu tenho um problema e a igreja é obrigada a parar a sua atividade e a orar toda por mim. Porque eu tenho um problema. E tem que ser atendido. E se não for atendido, vou embora. Quando é que é falta de devoção? É quando existe o antropocentrismo dentro da igreja, ou seja, tudo gira em volta do homem, nada gira em volta de Cristo. É tudo ao contrário. Jesus condena esta atitude. Existe muita gente que vai às igrejas. Oh, meu amado irmão, eu só estou a falar porque já são quase 33 anos de ver muita coisa. Há muita gente que vai às igrejas e pensa assim: o que é que esta igreja me pode dar? O que é que esta igreja me pode oferecer? Cura, libertação, a ação social, ajudar nas minhas contas lá em casa. O que é que esta igreja me pode oferecer? Mas muito pouca gente pergunta assim: o que é que eu posso fazer por esta igreja? O que é que eu posso fazer por este corpo de Cristo? Ninguém pensa assim, amada igreja. Ninguém. Levante-se-me o primeiro que é para eu chamar mentiroso. Ninguém pensa, todos nós pensamos assim: o que é que a igreja pode fazer em meu favor? A falsa devoção não se preocupa com a glória de Cristo. Quando você não se preocupa com o corpo de Cristo, muito menos está preocupado com a cabeça do corpo. Está a entender?
Infelizmente, as pessoas olham para a igreja como um meio de se satisfazer. As pessoas olham para a igreja como um hipermercado de ofertas. Você vai ao supermercado, né? Vai ao hipermercado e tem lá a prateleira da esquerda, a prateleira da direita. Produtos todos iguais, mas marcas diferentes e de aspectos diferentes. E você escolhe. Aqui é igual, meu amado irmão. Aqui a pessoa entra para a igreja, eu não gosto deste produto, vou experimentar outro. E parece um pardalinho nos galhos, salta de galho para galho até encontrar o fruto que gosta. Assim é o povo dentro das igrejas. Porque eles só buscam a satisfação pessoal. Posso ser um bocadinho duro hoje? Pastor, hoje é dia 1. Ok, até eu vou dizer na mesma. Para muitos, a igreja é um instrumento que faz de Cristo um servo para a minha satisfação pessoal. Eu ordeno, eu decreto, eu declaro. Deus quase não, nós obrigamos Deus a fazer mesmo. Ele, queira ou que não queira, esteja no tempo dele que não esteja, tem que fazer. Mas a glória de Cristo não tem interesse nenhum. O que é isso, glória de Cristo, pastor? É aquilo que você devia fazer. Era buscar a glória de Cristo, era louvar, era adorar, era santificar a glória de Cristo. Antes da satisfação pessoal. Porque senão eu tenho que começar a cortar a minha Bíblia. Eu já uma vez comprei um x-ato para cortar páginas da Bíblia, sabe? Por exemplo, Mateus 6,33, para aqueles que pensam que Jesus é um instrumento, não serve, tem que ser cortado da Bíblia. Porque Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino, que é a verdade, e a justiça, o reino que é Cristo, e a justiça que é a verdade. Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça. Vírgula, está lá uma vírgula. A vírgula é mudar de assunto. Vírgula. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas o quê? Todas. Não se preocupe. Agora, a glória de Cristo e a verdade da palavra, a verdade do Evangelho, elas têm que ser buscadas em primeiro lugar. E não a cura. E não a libertação. Até porque Jesus sempre curou depois de pregar. Primeiro é a palavra. Primeiro alimentas, primeiro é a cura espiritual e depois a cura física, se tiver no plano, se tiver no propósito. Buscam a igreja não para glorificar a Cristo, mas para aquilo que lhe interessa. Passar um momento bem passado. E para isso o pastor tem que criar umas atividades que sejam... E depois tem que mudar também o aspecto da igreja, tem que meter umas luzes, umas psicadélicas, uns globos, fazer assim uns filmes, que é para as pessoas se sentirem bem. Mas a glória de Cristo não. Aqueles escribas atuavam desta forma. E nós não somos muito diferentes. Nós não somos muito diferentes. Meu amado irmão, deixa que eu lhe diga uma coisa. O Evangelho nunca pode ser fonte de lucro de espécie alguma. Nunca. O Evangelho nunca pode ser fonte de lucro para a minha vida. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação das almas. E não para eu ganhar empregos maravilhosos, vivendas maravilhosas, carros maravilhosos, iates maravilhosos. Deixe-se disso, ó maravilhoso. Começa a glorificar a Deus. Começa a glorificar a Deus. Jesus diz, verso 38, guardai-vos de quem faz isso. Não só naquele tempo, mas no tempo de hoje. Guardai-vos, fugi, corram para longe dessa gente, dessas serpentes, dessas cascavéis, essas raças de víboras. Corram para longe. Porque não existe evangelho aí e você está a perder o seu tempo, a sua vida e a sua alma. Você está a caminhar para o abismo. Novamente, Mateus 23, 3, ele diz, fazei e guardai aquilo que eles dizem, se eles falarem palavra. Se não falarem palavra, nem escute, nem guarde. Você está a ouvir? Você tem uma Bíblia na sua mão.
Olhe, leia. Se não estiver de acordo com aquilo que você está, pode estar, as traduções podem estar um bocadinho diferentes. Mas se não estiver de acordo com aquilo que você está lendo, levante-se e vá embora. Não tenha problemas, vá embora. Então, se nós já vimos o que é a falsa devoção, então o que é a verdadeira devoção? E agora eu quero que você preste atenção. O que é a verdadeira devoção? O que é, a verdadeira adoração? E aqui sim vai mexer connosco. Aqui sim vai nos tirar do sofá, do conforto, porque Jesus é o mestre da palavra. O Jesus é o mestre em palavras. E ele conhece, quando ele conhece o coração das pessoas e aplica o coração às realidades, nós ficamos sem armas para contrabalançar e para contra-argumentar. Verso 41 ao 44. Agora presta atenção àquilo que você vai ler. Eu vou ler devagar para você perceber. Assentado diante do gasofilácio, ele sai do pórtico de Salomão, atravessa o templo e vai agora para o pátio das mulheres, para o tribunal das mulheres, o pátio das ofertas, e ali senta-se. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Não se esqueça que nos 13 vasos de bronze havia um escriba que ia falando em voz alta, e você, se tiver curiosidade, vá ao Google e vá pesquisar, e tem lá escritos históricos de historiadores antigos que contam essas narrativas. O escriba clamava em voz alta a quantidade de dinheiro que era colocado. Por isso é que os pastores de hoje querem tudo com nomes, que é para saber quem é que dá e quem é que não dá. Isto é escriba, é influências de escribaria. Amém? E então, como eu estava a dizer, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Até porque havia pessoas ali, eu acredito, no Bíblia não diz, mas eu conhecendo a raça humana, havia ali homenzinhos que, além do escriba clamar, ele ainda ia lá com o saquinho das moedinhas, aquele gordinho, está a perceber? E depois chegava ali e era só moedinhas a cair, e ali todo peito inchado, que era um homem que ele fartava muito. Era isso que Jesus estava vendo, meu amado irmão e irmã. Jesus estava vendo as atitudes. A gente já lá chega. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias de dinheiro. Vindo, porém, uma viúva pobre, repare como é que Marcos construiu a narrativa. Vindo, porém, uma viúva pobre, não é uma viúva, é uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Agora repare, Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, rapazes, estão a ver aquilo que está aqui a passar? Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Eu imagino a cara daqueles discípulos. Porque é contra a natura. O que Jesus estava dizendo era loucura, era doido. Então a viúva deu 2 moedinhas, eu já lhe vou dizer que moedas é que eram, que é para você se alegrar mais ainda. Então a viúva deu 2 moedinhas, deu mais do que os outros que deram aquelas grandes quantias, aqueles grandes maços não é de notas, era de moedas. Na altura não havia notas, não havia cédula de papel. Havia moedas de ouro, prata, bronze e cobre. Verso 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É muito importante que você tome conta destes frisamentos que eu estou fazendo. Agora, olha, a falsa devoção, ela nasce de pessoas que se consideram religiosas. Tome nota, preste atenção. A falsa adoração, ela nasce em pessoas que se consideram religiosas. Sabem muito, estudaram muito,
Estou há muitos anos na igreja, alguns até já nasceram na igreja, nasceram aí nas cadeiras, aí do berçário, aí na maternidade. Está a perceber? A falsa adoração sempre nasce de pessoas que se consideram religiosas. Nunca nasce de pessoas que não sabem. Temos que separar as águas, meus amados. As pessoas que não sabem, as pessoas inocentes na fé, as pessoas novas na fé, elas nem sequer sabem adorar, quanto mais serem falsos adoradores. A falsa adoração sempre nasce de pessoas que se consideram religiosas. Pessoas que sabem, têm conhecimento. A verdadeira adoração, ela nasce em pessoas verdadeiramente piedosas, humildes. Não é de alguém que se queira destacar. Muitas vezes é daquele que se quer esconder. Não é de alguém que quer aparecer. Muitas vezes é daquele que quer desaparecer. É daí é que nasce a verdadeira adoração. Aquela mulher, aquela viúva pobre, muitos diziam, eu não sei se, eu acho que escrevi para aqui, mas muitos até acreditavam que aquela mulher estava debaixo de uma maldição de Deus. Preste atenção. Muitos acreditavam que aquela viúva, só porque era viúva já era mau. Mas Jesus diz que ela é viúva pobre. E se for aí no verso 44, ele diz, da sua pobreza. E a seguir, tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então muitos acreditavam que aquela mulher estava debaixo de uma maldição de Deus. Ora, se aquela mulher se eles acreditavam isso, eles não queriam falar com aquela mulher. Aquela mulher não queria aparecer, não queria ser destacada, não queria ser notada. Ela possivelmente foi deitar aquelas 2 moedinhas, mas desejosa que ninguém olhasse para ela. Teve azar porque Jesus olhou. No tribunal das mulheres, Jesus está observando. E agora olhe para mim. Na sua vida, Jesus está observando. No seu dia-a-dia, Jesus está observando. Aqui dentro da igreja, quando você está aqui dentro, Jesus está observando. O que é que Ele está observando? O meu coração. O meu coração. Como é a minha adoração, Ele está observando. E Jesus está observando o quê? O depósito dos ricos e o depósito das viúvas. Jesus hoje está observando os corações dos falsos adoradores e dos verdadeiros adoradores. Sabendo eu que, acho que já me vou adiantar, mas sabendo eu que a verdadeira adoração não é pela quantidade, é pela profundidade. Aquela mulher era uma mendiga, uma viúva pobre, ela mendigava. E porquê é que eu digo que ela mendigava? É fácil. Ela entrou naquele lugar para prestar a sua devoção, a sua adoração discretamente. Porque era lei, era normal. O culto a Deus, prestar culto a Deus através da oferta, é normal, mas já lá. 2 moedas, naquele tempo, 2 moedas, em hebraico, no Estado de Israel, eram 2 leptons. 2 leptons é equivalente a 2 cêntimos. 1 lepton é equivalente a 1 cêntimo nosso hoje. A moeda mais pequena. Não existe uma moeda mais pequena. Então, aquelas 2 moedas são 2 leptons. E Marcos vai, para nós percebermos, Marcos vai a corresponder. E ele dizia 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. 1 quadrante era uma moeda romana e representava 60 avos do denário. Você está a perceber? Tão pequenininho que era esta moeda. 1 denário era equivalente a 1 dia de trabalho. 1 quadrante era 60 avos do denário. Ora, a mulher deu metade de 1 quadrante. A mulher deu 2 metades no quadrante. 1 quadrante, metade, meio quadrante. Ela deu 2 moedinhas, ela deu 2 cêntimos. E Jesus diz que era todo o seu sustento. Você já imaginou?
Você já imaginou o que era você viver com 2 cêntimos? Aquela mulher era mendiga. Aquela mulher mendigava na beira da estrada. Naquela época, dar a esmola era complicado. Porque o povo era um mão de ferro. Além da lei mandar, mas eles não faziam nada do que a lei dizia. Possivelmente, aquelas 2 moedas era uma semana de estrada com a mão aberta. Jesus diz, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ela não era só pobre, ela era miserável. Mas agora eu quero que você preste atenção. Para agora. Alguém obrigou aquela mulher a dar 2 moedas? Hã? Escute uma coisa, o Hector dava para comprar um pão. Estava na lei de Deus. Qualquer moeda mais pequenininha tinha que dar para comprar um pão. A mulher era pobre, miserável, mendiga, todo o seu sustento. Mas alguém obrigou aquela mulher a dar 2 moedas. Por outras palavras, se aquela mulher desse uma só moeda e guardasse a outra, será que não tinha impacto para Jesus na mesma? Ninguém obrigou aquela mulher a lançar 2 moedas, mas ela lançou. E agora quer chocá-lo. Cristo não se sentiu glorificado com as grandes ofertas, com as grandes quantias, mas Cristo se sentiu glorificado com aquela pequena oferta. Porquê? Porque foi uma oferta do coração. Deixa que eu lhe diga uma coisa, tudo aquilo que você ofertar de coração, seja qual for o valor, seja 2 cêntimos, seja 1 milhão, para Deus vai ser sempre igual. Porque é glorificação a Cristo. Cristo não se interessa com a quantidade, Cristo interessa-se com a profundidade. Pastor, não interessa a quantidade, eu já lá chego. A nossa adoração a Deus sempre vai passar pelo nosso bolso. Eu costumo dizer, há muitos colegas meus pastores que não concordam, mas eu olhando para a Bíblia, eu entendo. Culto a Deus tem que ter oferta. Se não tiver oferta, não é culto. Porque é na oferta que Deus vai saber que tipo de coração é que nós temos. Porquê? Porque Jesus diz, onde estiver o meu coração, o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Meu amado irmão, no bolso ninguém mexe. A parte mais difícil de um homem é o bolso, é a carteira. Porque fui eu que ganhei, porque fui eu que me esforcei, porque fui eu que me levantei cedo, porque fui eu que trabalhei, porque fui eu que suei. Você está a perceber? A carteira de um homem é a parte mais difícil de converter. Porque é onde está o nosso coração. Mas é para aqui é que Jesus olha. Porque Jesus nota quando nós nos desprendemos, quando nós nos livramos do mundo, e no reino espiritual, o último inimigo a abater é a morte. No reino material, o último inimigo a abater é a carteira. Porque na carteira ninguém mexe. A nossa adoração, a nossa verdadeira devoção, passa por aquilo que mais nos custa. Passa por aquilo que mais nos custa. Por isso é que há aí muita gente, nos 2 campos. Uns dizem que o dízimo e as ofertas já não é de Deus. Meu amado irmão, toda a Bíblia fala de dízimos e ofertas. Toda a Bíblia. Toda. Desde o Velho até o Novo Testamento, toda a Bíblia fala de dízimos e ofertas. Mas também há o contrário. Há aqueles que se aproveitam para enriquecimento alheio. Há aqueles que se aproveitam da piedade do coração alheio.
E não é difícil, nós vemos aí tanta história que nós já ouvimos. Pessoas que foram levadas à ruína por causa de certos pastores escribas e fariseus. Pastores fariseus também. Nomeadamente as igrejas neopentecostais. A base da teologia de Deus é como é que eu vou sacar o dinheiro a você. Eles estudam formas de sacar dinheiro. Existem metas e objetivos, estou a falar com certezas, não é? Eu sei o que é que estou falando. Eu nasci numa igreja neopentecostal. Portanto, eu sei muito bem o que é que estou falando. Existem objetivos que os pastores têm. Se não chegares a este objetivo de finanças e dízimos, sais e vem outro. Portanto, aqui a palavra não interessa. Interessa é aquilo que eu consigo sacar. Portanto, isto é verdade. Isto é verdade. Isto passa-se nas nossas igrejas ditas cristãs. E enriquecem à custa de corações piedosos. Agora, não quer dizer que as dízimos e ofertas não sejam bíblicas. São. Porque é aí, meu amado irmão, você perceba uma coisa. O dízimo e a oferta é o termómetro que Deus utiliza para ver a temperatura da fé do seu coração. É aí. É naquilo que mais nos custa. Então, mas porquê é que eu vou dar 5 euros se eu só posso dar só 1? Quando você está a falar assim, você já está a fazer uma falsa adoração. Porque Paulo vai dizer, a gente já vai ler, Paulo vai dizer que cada um contribui segundo propôs no seu coração. Então, se você já propôs 5 euros, é 5 euros que você vai dar. Se durante o culto Deus lhe falou e você aumentar a parada, muito bem. Agora, é mau eu pensar assim, mas porquê que eu não... 1 euro chega. Porquê que é assim? Quando você pensa assim, você já está a quebrar a sua adoração. Porque você já está a colocar o seu olhar noutra coisa, menos na adoração a Deus. Você está a entender, amada igreja? O que Marcos nos está aqui a apresentar, do 38 ao 44, é um aspecto do culto a Deus. Porque o culto a Deus passa por oferta. Passa pela oferta do louvor, passa pela oferta de gratidão. E essas ofertas, eu quando estou ofertando, eu penso assim, não sei como é que o meu irmão pensa, mas eu penso assim. Eu quando estou ofertando, eu não estou fazendo uma barganha com Deus, não estou fazendo uma chantagem com Deus. Oh Deus, eu dou tanto, tu tens que coisa. Não, eu quando oferto, eu não penso assim. Eu quando oferto, eu penso na renda do local, na água do local, na luz do local, nos melhoramentos que pode fazer. Está frio, não está, amada igreja? Não era tão bom agora uns aquecedores a gás? Era, não era? Oferte. Isso, quando eu oferto, eu estou pensando nisso. Nos cabazes de mercearias e coisas básicas que nós poderíamos ter a oportunidade de angariar para ajudar a tanta miséria que está aí fora. Eu quando oferto, eu estou pensando nisso. E essa é a verdadeira adoração. O momento de oferta, o momento de dízimo é momento de culto. Não é só o louvor, não é só a palavra, todo o momento, até o facto de você estar aí sentado, quieto, olhar para o pastor a falar, é culto a Deus. Tudo o que se passa aqui dentro tem de ser culto a Deus. A oferta normal é uma oferta do louvor. Você louva a Deus com aquilo que você tem no seu coração. O dízimo é uma oferta de agradecimento a Deus, porque Deus lhe concedeu saúde, Deus lhe concedeu a oportunidade para que você trabalhasse um mês inteiro e não faltasse, não houvesse problemas nenhuns. Você produziu para o seu patrão poder lhe pagar um ordenado e então você traz o seu dízimo como que agradecido. Oh Deus, obrigado porque consegui chegar ao final do mês. Aqui está uma parte daquilo que tu me concedestes, tu me ajudaste.
Você está a entender? Isso é o dízimo. O dízimo é um agradecimento a Deus. O dízimo e a oferta é um sacrifício do louvor. A Bíblia não fala em sacrifício do louvor. O que é que você acha que é sacrifício do louvor? Eu ir para cima do lado do monte, de madrugada, à noite, cheio de frio e está lá. Isso não é sacrifício do louvor, isso é doidice. Isso é loucura. Isso é palermice. Sacrifício do louvor é você despender daquilo que mais nos trai. Amém, igreja? Outra coisa. Para Jesus, quando eu falo estas palavras, o que é que Jesus tinha em mente? Que o mais importante não é o dar. Porque se o mais... Olhe para mim, perceba bem isto, por favor. Se o mais importante fosse o dar, quem é que saía mais exaltado? Os ricos. Porque davam grandes quantias, não é o que está aí? Verso 41. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, se para Deus fosse o mais importante dar, quem saía mais exaltado eram os ricos. Mas para Deus o mais importante não é o dar, é o que eu retenho. Aquela mulher reteve alguma coisa para ela? Não, ela deu tudo aquilo que tinha. Da sua pobreza deu tudo o que tinha, tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então a questão não é a quantidade, mas a profundidade do meu coração. Vá abrindo em 2 Coríntios 9. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 9. A questão não é a quantidade, mas a profundidade do meu coração. Eu vou-lhe ler um texto que você conhece perfeitamente. E já leram para si muitas vezes. Mas eu garanto que todas elas leram para si de forma a atrair o seu coração. 2 Coríntios capítulo 9. Abra comigo. Confira agora comigo. Algo que você vai se deliciar. A partir do verso 6, diz assim, Paulo a falar para a igreja de Corinto. E olha uma coisa, olha para mim. O contexto aqui é dinheiro. O contexto aqui é dinheiro. Quando eu falo aqui em sementeiro e semente, é dinheiro. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Paulo está falando para um contexto que o judeu conhecia perfeitamente, porque o judeu só tinha duas áreas económicas, ou os animais ou a agricultura. E Paulo utilizou exemplos que o judeu ia perceber, mas ele está falando de dinheiro. O contexto aqui é dinheiro. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O dar com alegria nasce de onde? Da carne ou do coração? Do coração. A profundidade do coração. Deus pode, verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Olha o que eu vou dizer, eu vou ler novamente para você perceber. Deus pode, não é que Ele faz. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Olhe para mim, a gente já vai continuar a ler. Então, se eu semear muito, eu colho muito, certo? É o que Paulo está a dizer. Isto é a lei da colheita, da sementeira. Ora, Deus ama aquele que dá com o coração alegre. Sim ou não? Então, se Deus... Olhe para mim. Que é para nós percebermos aquilo que Paulo estava dizendo. E para nós percebermos a contrariedade daquilo que ensinou aí.
Ora, se eu semeio muito, eu colho muito, porque isto é a lei da semeadura. Eu contribuo, eu semeio com aquilo que eu tenho proposto no meu coração. Eu preparo o meu coração primeiro. E aí Deus ama aquele que dá com alegria. Ora, se Deus ama aquele que dá com alegria, Ele vai abundar em nós toda a sua graça. Para quê? Para que eu, ao ser abundado com toda a sua graça, eu tenha ampla suficiência. Agora para mim, para que é que Deus me dá ampla suficiência? Ou seja, muito mais daquilo que eu preciso. Para que é que Deus faz isso? Para encher a minha conta bancária, pastor, para ir de férias. É nada, desgraçado. É para superabundez em toda a boa obra. Qual é que é a boa obra? Semear outra vez. É dar. Superabundez em toda a boa. Deus dá. Não é para eu meter no banco. Não é para eu comprar carros de luxo. Não é para eu comprar casas e iates. Não é para eu ir de férias. Deus dá para eu tornar a dar. Verso 9. Como está escrito: distribuiu, deu às pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que é isto? Multiplicar os frutos da justiça. É eu dar seguimento ao Evangelho de Cristo. Como? Com as minhas ofertas. Sustentando o crescimento do Evangelho. É para isso que Deus nos dá. Verso 11, enriquecendo-vos, aqui é que eles gostam, o Deus me enriquece em tudo, para toda a generosidade. Então já não é para eu enriquecer, é para eu ser generoso. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Como é que eu tributo graças a Deus? Quando eu sustento o crescimento do Evangelho. Amém, igreja? Porque, verso 12, porque o serviço dessa assistência, qual assistência? A minha oferta, não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração, olhe para mim, Deus, Paulo e Deus, dizem que eu, sendo ofertante, eu sendo dizimista, é como se eu fosse ministro. Portanto, é um ministério, é um dom de Deus. Desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade. Sabe o que é ser um indivíduo liberal? É ser um monge largas. Liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Dom inefável é dom sem palavra. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que dom inefável é este? O dom de contribuir. Portanto, quem me diz a mim que a oferta e dízimo não é bíblico, nunca leu esta passagem de 2 Coríntios. Estou terminando já, caminhando para o final. Paulo está falando do mesmo assunto, de forma diferente daquele que falou o profeta Malaquias. O profeta Malaquias disse, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Paulo está falando exatamente igual. Quando nós superabundamos em toda a graça, Deus se faz prova na nossa vida. E quanto mais Deus nos dá, o propósito é para eu me dar mais. Mas dar mais não é em quantidade. Porque se eu não tiver profundidade no coração, a minha oferta não vale nada. Amém, igreja? A minha oferta não louva a Deus. A minha oferta não redunda em graças a Deus. O verdadeiro contraste entre a falsa adoração e a verdadeira adoração é o exterior e o interior. Porque aqueles ricos davam pelo seu exterior. Era aquilo que subjava, não lhes fazia falta nenhuma.
Mas a mulher deu tudo aquilo que estava no interior, no seu coração. A pergunta é: qual é a disposição hoje do seu coração? É de promover um culto externo ou de promover um culto interno? Fingir ser crente é fácil. Fingir ser crente é muito fácil. Mas olha que Deus conhece o nosso coração. Amém, igreja? Porque Ele disse lá para os fariseus e para os escribas: vocês louvam-me com os lábios, mas o vosso coração está muito longe de mim. Então começa a louvar a Deus com o coração. Aquela mulher louvou a Cristo não com a sua boca, mas ela louvou e glorificou a Cristo com o seu coração. Entenda uma coisa, não existe um manual específico para cultuar a Deus. Não existe. Os homens querem fazer manuais, mas não existe um manual específico do culto a Deus. Se você quer cultuar a Deus, vá ler a Bíblia e abra o seu coração. Louva a Deus com o seu coração e não com pensamentos humanos. Você tem que estar disponível e aberto a Cristo. Eu quando era mais novo na fé, e algumas igrejas quando eu passei, eles diziam: tu queres ser crente? Queres ser um verdadeiro crente? Então não dances, não fumes e não bebas. E eu digo assim pelo Espírito Santo de Deus: isso não é ser crente. Pelo facto de você já não dançar, pelo facto de você já não beber e pelo facto de você não fumar, isso não é ser crente. Porque a dança em si mesmo não é pecado. A bebida em si mesmo não é pecado. O fumo em si mesmo não é pecado. O pecado está no coração. E não nas coisas exteriores. Isso é exterioridade. Porque eu posso ser muito crente ao pé de si e ser um grande bandido lá fora. Você está a entender? É aquilo que estava a acontecer com aqueles escribas. As pessoas olhavam para pessoas externas, mas não conheciam o seu coração. Mas Jesus conhece os nossos corações. Quem normaliza o que é ser crente e não ser crente, por causa do não beber, não fumar, não dançar, e não passear, e não ir à praia, não ir ao teatro, e para ir à praia tens que vestir calças de ganga, quem normaliza essas coisas, ela está a promover um culto externo, porque é só do exterior, o coração continua igual. O pecado está nas coisas do coração, o pecado está numa mente perversa, e não naquilo que eu posso modificar no meu exterior. Por isso é que Jesus diz: vocês parecem sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro é só miséria. Isso não é culto a Deus. Eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que eu li vários comentários. Presta atenção para mim que eu já estou a terminar. Eu li vários comentários que dizem que aquelas moedas foram rejeitadas. Ou seja, foram olhadas com desdém. Porque quando o escriba estava a aclamar a quantia, possivelmente diz: 2 leptos. Mas ali não metes disso aí, vai-me dar trabalho a tirar isso aí. Está a perceber? As moedas foram rejeitadas pelos homens, mas elas foram acolhidas por Cristo. Pense muito bem, hoje e para o futuro, que tipo de oferta de coração você traz. Eu não estou falando em moedas, não estou falando em notas, eu estou falando em culto. Eu estou falando de disponibilidade de coração. Aquela mulher amava o culto a Deus. Ela quis contribuir com tudo o que ela tinha para a manutenção do templo. Ela amava o culto a Deus. O coração daquela mulher era um coração de amor e de glorificação ao nome de Cristo. Deixe-me só fazer algumas aplicações deste texto para nós. Nós devemos sondar o nosso coração em relação ao culto que estamos prestando a Deus. Chegou a hora de nós perguntarmos a nós próprios: o que é que eu estou fazendo no culto? O que é que eu estou fazendo no culto? Estou adorando a Deus? Ou estou só fazendo conta, um corpo presente?
Porque, conforme eu disse, a adoração a Deus, ela envolve tudo aquilo que se passa. Até a limpeza da igreja é louvor a Deus. Eu já vi pessoas que amam limpar a igreja e amam paixão mesmo, fazem tudo com o maior carinho, porque elas estão a fazer não para as pessoas que vão entrar no dia a seguir, mas elas estão a fazer para Deus. E existe aquelas que dizem, mas porquê que limpar isto? Amanhã toda a gente suja, é papéis, é uma garrafinha aqui. Você está a perceber a diferença? Só que as pessoas esquecem-se que tudo aquilo que se passa aqui dentro, desde a preparação do culto até ao culto, é cultuar a Deus, é adoração a Deus. A nossa pergunta tem que ser: o que é que eu posso fazer por esta igreja? O que é que eu posso fazer por este corpo de Cristo? Onde é que eu posso melhorar a minha adoração? Onde é que eu posso melhorar a minha oferta daquilo que eu tenho de melhor? Porque muitas vezes, amado irmão, a melhor coisa que você traz não é a oferta monetária. A melhor coisa que você pode trazer é um coração disponível. E quando existe corações disponíveis, eu garanto-lhe, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus se faz presente. Segundo, a minha adoração tem que nascer no coração e não no exterior. Eu devo amar, eu preciso amar o culto a Deus. Eu devo amar o corpo de Cristo. Eu devo amar o meu local de culto. Foi aqui que Deus me colocou, foi esta sala que Deus nos proporcionou. Até eu devo amar esta sala. Como é que eu amo esta sala? Mantendo-a. Contribuindo com tudo aquilo, tudo aquilo que ela precisa. Eu devo amar o local onde esta sala está colocada. Eu devo amar a rua onde Deus me colocou. Eu devo amar a cidade onde Deus me colocou. Para quê? Porque é aqui que Deus me colocou para trabalhar. Deus não me colocou aqui para eu me vir sentar. Ele colocou-me aqui para vir aprender, para fazer. Terceira aplicação que este texto me traz é que o mais importante não é a minha presença ou o meu papel na igreja. Pastor, você agora empurrou tudo. Tu está-me a dizer que eu não preciso catar? Precisa. Mas é o que eu lhe estou a dizer, se você tiver aqui só o corpo presente, o que é que aproveitar a si e a mim a Deus? O que você deve ter como importante na sua mente e no seu coração é que não é a sua presença, mas a sua disponibilidade. Você tem que se envolver com o culto. Você tem que se envolver com os irmãos que estão cultuando consigo. Paulo diz, uma mesma fé, um mesmo Espírito, o mesmo Senhor. Mas existe aqui muitas vezes fés diferentes, espíritos diferentes e senhores diferentes. Amém, igreja? Isso não é de coração disponível. O meu amor por Deus passa também pela disponibilidade que eu tenho para dar. Dar o quê? Ofertas de louvor. As ofertas de gratidão. Não retenha. Habitue-se. Eu sei que é difícil. Mas olha que é a coisa... Eu estou farto de contar isto. Aqui há uns anos, o hino está ali, sabe que é verdade, eu andava a contar moedas para meter gasolina, para ir de sair para a quarteira. E quando chegava à igreja, dizia ao pastor, olha, arranje umas moedas para voltar para cima, senão tem que dormir aí. E quando passava o momento, aquele momento do culto, onde passava o cesto, eu não tinha nem uma moedinha, nem um lepton eu tinha, nem um cêntimo, não tinha nada. E as lágrimas caíam para cara abaixo. Eu chorava, não tinha problema em dizer, eu chorava porque havia algo no culto que eu não conseguia fazer. Havia partes do culto onde eu não podia me integrar no culto também.
E isso me causava tristeza, me causava agonia, me causava angústia. E uma ocasião estava sentado ao meu computador, estava escrevendo uma coisa qualquer que não me lembro, e passei os olhos aqui por 2 Coríntios e comecei lágrimas a ficar abaixo. Eu vou-lhes já dizer que eu sou um indivíduo que eu nunca sonhei com Deus, nunca tive visões com Deus, nunca ouvi a voz de Deus, nunca vi Jesus, nunca vi anjos, nem trovões, nem raios, nem nunca vi nada disso. Em 33 anos eu sou um desgraçadinho que eu nunca tive essa experiência. Mas naquela tarde eu ouvi uma voz que me entrava aqui e batia-me cá em baixo. Eu até olhei para trás a ver se alguém me estava a falar comigo. Eu ouvi a voz aqui, nestes ouvidinhos. E a voz dizia-me assim: filho, não chores, dizima. Assim, ó Deus, se és tu que estás a falar comigo, isto é um grande gozo. É uma grande tortura que estás a ter comigo. Então se eu não tenho para ofertar, como é que eu tenho para dizimar? E as lágrimas continuaram a cair para cá abaixo. Mais um pouquinho e a voz dizia-me assim: olha, dizima. Eu disse: ó Deus, poupa-me. Não sejas tão duro comigo. Eu sei que a tua lógica não tem nada a ver com a minha lógica. Mas se eu não tenho para ofertar, novamente, se eu não tenho para ofertar, como é que eu vou dizimar? E a voz veio-me outra vez e disse assim: quantas horas tem um dia? Eu disse: Senhor, 24. Quanto é 10% de 24? E eu disse: agora entendi, sim. Porque tudo nasce no nosso coração. E a partir desse dia, não existe um dia em que eu não tire pelo menos 3 horas para Deus. Porque 10% de 24 são 2 horas e 40. Eu não posso não ter dinheiro, mas pelo menos eu tenho o meu coração para dar a Ele. Tenho disponibilidade para o atender, para ler, para meditar, para orar, para ouvir louvores, para estudar, para trazer sermões para a igreja. Você está a entender, igreja? É a disponibilidade do nosso coração. Vou acabar só com 2 coisas. Primeiro, não ofertem lugares onde a sua oferta só serve para enriquecimento alheio. Não faça isso. Quem quiser enriquecer, vá trabalhar. Todo o trabalhador é digno do seu salário. Todo o pastor deveria ganhar um salário para se disponibilizar a tempo inteiro ao serviço da igreja. E para isso tem que ser assalariado. Agora, uma coisa é ter um salário para viver. Outra coisa é enriquecer, ter jatos, helicópteros, carros topo de gama, limusines. Isso não. Não ofertem lugares de enriquecimento alheio. Ofertem lugares onde a sua oferta é colhida e é aproveitada para o crescimento do Evangelho. Amém? Mas ofertem do coração em lugares onde a sua oferta, foi o que eu disse agora, é utilizada para a manutenção do crescimento do Evangelho. Amada igreja, esta foi a palavra que Deus me colocou no meu coração para trazer neste primeiro dia do ano. E tudo por conta do culto a Deus. A minha oração é que você tenha aprendido a lição. E a partir desta data, você começa a promover culto verdadeiro a Deus. Já tivemos aqui uma série do que é o culto agradável a Deus. Eu sei que estou falando para esta igreja, mas não é esta igreja que precisa de ouvir esta pregação, porque esta igreja, graças a Deus, está bem instruída naquilo que é o verdadeiro culto a Deus. Mas nunca é demais nós irmos para casa hoje e pensarmos naquilo que ouvimos aqui. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos a reter a bênção, nós estamos a reter a qualidade do culto e nós estamos a reter em nós próprios a possibilidade de Deus nos poder abençoar. Portanto, nós analisemos hoje o nosso coração e façamos um voto de compromisso connosco próprios.
de melhorar o nosso culto a Deus. Nós precisamos melhorar o nosso culto a Deus. Meu amado irmão, isto é uma igreja. Isto não é um centro recreativo. Isto não é um clube desportivo. Isto não é uma sede de partidos políticos. Isto é uma igreja. É um local de adoração. Então, sendo um local de adoração, ele tem que haver uma promoção real, verdadeira, daquilo que estamos a fazer, que é adorar a Deus. Amém? E só com corações disponíveis. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, neste primeiro dia do ano.